Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Pod SE, o podcast da Schneider. Aqui você vai ficar por dentro das últimas notícias, das últimas tendências, soluções e principalmente inovações do setor industrial. Eu sou Daisy Mazzini, líder de marketing estratégico para a América do Sul pela Schneider Electric e te convido a assinar o nosso canal e já ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos podcasts. E hoje aqui no estúdio eu tenho o prazer de contar com uma grande amiga minha, a Carol. Obrigada, Daisy. Muito bom estar aqui com você hoje. Eu sou a Carolina Guarani, especialista de marketing na Schneider, e no episódio de hoje a gente vai discutir um tema que está muito em alta no mercado, que é a Industrial Tech, ou então a era da inovação e da tecnologia na indústria. A gente tem visto que as indústrias nos últimos anos têm estagnado e a tecnologia ela pode ser a resposta para aumentar a lucratividade e melhorar os resultados, impulsionar os resultados das empresas nessa jornada, desde que ela seja implementada de maneira correta, né? E para essa discussão, a gente tem dois convidados super especiais com a gente hoje. A Yamlet Farhado, a nossa líder de segmento regional para bens de consumo na Schneider Electric. Bem-vinda, Yami. Muito obrigada pela oportunidade. Acho que é super importante e relevante falar, nesse caso, de bens de consumo, que é um segmento que aqui no Brasil é super importante, e falar da tecnologia. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Muito obrigada, Yamlet, pela presença. O nosso próximo convidado é o André Vargas, diretor executivo da Taiconex. André, mais uma vez, super obrigada pela sua presença e eu queria que você falasse um pouquinho da Taiconex. Obrigado, Daisy. Obrigado a todas. E obrigado especial à Schneider, que possibilitou esse momento tão importante para a gente estar falando um pouquinho sobre o assunto. Bem, a Taiconex é uma empresa especialista em soluções digitais voltadas à automação de processos industriais e subestações de energia. Nós atuamos em diversos segmentos da indústria, como alimentos e bebidas, óleo e gás, siderurgia e farmacêutico. Nós atuamos em todo o território brasileiro, alguns países da América Latina e também offshore. Legal, André, muito obrigada. Obrigada, André. Bom, gente, para começar esse bate-papo, a gente tem visto que as indústrias elas têm passado por vários desafios e várias barreiras, né? A gente acabou de falar que elas passaram por um período de estagnação. E dentre esses desafios, a gente tem visto o uso de recursos naturais, otimização de processos, gestão de ativos e plantas, etc. Então, queria que vocês comentassem um pouco, Yami, começando por você. Quando a gente fala desses desafios, como você enxerga e quais são os principais desafios que as indústrias têm enfrentado? Muito interessante, né? Porque assim, quando a gente olha para a indústria de bens de consumo, são diversos desafios. E a gente pode pensar, por exemplo, um desafio que é a flexibilidade. A flexibilidade, ela tem a ver com que possa se adaptar mais facilmente os ativos que a gente tem dentro da empresa para uma produção, principalmente em manufatura. Eu acho que é muito importante esse desafio, né? Então, fazer com que o que vai ser produzido, ele tenha essa adaptabilidade muito mais rápida, acho super relevante e é importante, um grande desafio. Depois tem a continuidade desses ativos, assim, a gente não quer gastar, a verdade? Então, produtividade é um ponto que é super relevante. Tem a sustentabilidade, ninguém pode esquecer. E quando a gente fala em CPG ou bens de consumo, é muito importante pensar em termos de sustentabilidade, ter menos perdas, menos consumo de energia, isso é super relevante. E tem um ponto que nem sempre se fala, mas tem a ver também com a produtividade dentro de uma empresa, que é a força laboral. Então, pensar em todos esses desafios, eu acho que a gente tem que entender como é que isso pode afetar e quais esses pontos a gente deveria tomar em consideração no momento de criar uma estratégia dentro de uma empresa. São pontos extremamente estratégicos que você trouxe, né, Yamlet? E você, André, o que você tem enfrentado junto aos seus clientes, o que você tem observado junto aos seus clientes nesse sentido de melhoria de eficiência? Olha, eu posso mencionar dois principais pontos dentre vários, né? Talvez o primordial e essencial, existe uma grande pressão ambiental e regulatória, né? Com as mudanças climáticas, as indústrias estão sofrendo uma forte pressão pela redução do seu impacto ambiental e também pela redução dos consumos naturais, né? Como água e energia elétrica, por exemplo.
né? Então, existe um grande desafio na busca desses elementos que eu vejo que as indústrias elas estão buscando cada vez mais. Outro ponto é a eficiência energética, né? Existe também uma busca incessante pela redução do consumo de energia que, afinal de contas, ele é essencial para qualquer processo produtivo, né? Então, esse é um grande desafio também dentro de qualquer indústria. Tá certo, André. Muito obrigada pelas suas considerações também. O cenário, então, é um cenário de muitos desafios para nós que estamos aqui na indústria e para todos os envolvidos, né? E tá bem claro que se a gente não mudar a forma como a gente vem fazendo, como a gente vem produzindo, a gente vai chegar num ponto de saturação e isso não vai ser muito eficiente. Então, eu queria comentar. Nós estamos diante de uma situação de mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma já está acontecendo. E daí eu queria perguntar para os nossos convidados, que são os especialistas, como é que vocês têm tido experiências com essa mudança de paradigma que já está acontecendo na indústria? Sim. Uma coisa primeiro, né, Daisy? Você falou de muito desafio, e eu acho que muito desafio é igual a muita oportunidade. Então, a gente tem muita oportunidade aí por diante. Estou falando nesses paradigmas que já estão mudando, né? Antigamente, a gente falava muito em controle. E assim, a gente podia até medir o que estava fazendo, né? Mas por trás de tudo isso, a gente sabe que tem que ter uma inteligência. Então, que pode nos trazer essa inteligência? A transformação digital. A transformação digital não é só uma moda. Não é que, não, a gente agora tem que ter transformação digital, senão não faz sentido ter uma empresa. Não. Aí, pelo contrário, transformação digital é uma necessidade. Transformação digital é precisa porque você precisa exatamente ter uma inteligência por trás de tudo que você está medindo e tomar as decisões certas. Isso que não vai nos ajudar. Por isso que eu falo que é necessário, não é apenas uma muda. E aí, quando a gente fala em transformação digital, o que a gente pode pensar nisso? Que o que é mais importante da transformação digital é o software. Então, pensar em tudo aquilo que tem a ver com software é extremamente relevante. E, dentro disso, quando a gente pensa em hardware, ou talvez em automação, a gente teria que pensar como é que eu faço para olhar um pouco mais desse ponto de vista dessa transformação digital e de software. Então, para mim, o paradigma tem a ver um pouco com automação universal, que é uma coisa que a gente está vendo, que é relevante, que é uma automação que está olhando e ficando aí por trás de o que tem como base o software. Então, para mim, isso é uma mudança de paradigma importante, interessante que a gente está olhando na indústria. Exatamente, Emily. Eu acredito que a resposta que as indústrias estão encontrando está na transformação digital, né? É claro que exige-se uma mudança de mindset, né, associada ao investimento tecnológico. Antes, nós tínhamos um ambiente muito operacional, né, onde você tinha ali os operadores, falando de uma indústria, claro, os operadores fazendo todos os processos manuais. Às vezes você até tinha alguma interação do chão de fábrica com uma sala de controle, mas sempre local. E agora a gente está falando de uma realidade totalmente transformada, né? Então exige-se ali uma base de conhecimento, capacitação e principalmente essa mudança de mentalidade, né? Hoje nós estamos vivendo numa era, né, da indústria 4.0. Né? Hoje a principal vertente, ela deixou de ser os processos mecanizados e passou a ser o desenvolvimento orientado a software. E a gente tem visto, assim, que tem várias indústrias que já estão muito avançadas nessa jornada, né? Indústrias que estão começando, mas essas que estão avançadas já com a implementação de tecnologias, por exemplo, a automação industrial, já tem tido ganhos expressivos. Redução em 30% de CAPEX, etc. André, você teve um caso de sucesso, né, recentemente, com a aplicação dessa tecnologia. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse caso com a gente. Legal. Essa foi uma experiência fantástica, né, que nós tivemos recentemente com um cliente, um gigante do setor farmacêutico. E naquele momento, nós tivemos essa oportunidade onde o nosso cliente ele estava engajado em utilizar o que há de melhor em tecnologia. E nós, como especialistas, recomendamos e aplicamos
tecnologias totalmente voltadas à Universal Automation. Existia ali uma grande preocupação em entrega de resultados e nós conseguimos aplicar equipamentos, produtos e soluções que estão inseridos no contexto da indústria 4.0 e da digitalização. Como resultado, nós conseguimos números bastante expressivos, onde nós atingimos ali a economia de 33% no consumo de energia elétrica, medidos através da ferramenta Power Monitoring Expert da Schneider. Nós conseguimos a redução de 5,8 toneladas de consumo de CO2 nos 3 primeiros meses de implementação, também medidos através da ferramenta Research Advisor da Schneider, e conseguimos 10% de economia no custo de uma hora de manutenção de ativos. Então, assim, esses números foram bastante expressivos e só foram capazes, né, de serem atingidos com a utilização desses produtos e softwares bastante voltados à Universal Automation. Os números que você acaba de apresentar são excelentes, já está dentro dessa mudança de paradigma e resultados fantásticos, quer dizer, na direção daquilo que a gente está buscando. E aí eu queria perguntar para você, Yamlet, como líder do segmento de bens de consumo, com toda a experiência que você tem nessa área pela Schneider, o que você vem experienciando nessa mudança de paradigma? Aí, talvez é importante falar em exemplo, né? Então, pegando o gancho do que você falou, que aí eu agradeço, porque a indústria farmacêutica faz parte de bens de consumo. Eu acho que a gente tem muitas coisas que talvez pode pegar aí nesse caso, né? Então, um ponto que eu vejo super relevante que está acontecendo aí na indústria é que ele falou aí da integração de múltiplos sistemas, né? Então, ter automação universal aí ajudando com diferentes sistemas é importante. Eu acho que isso é super relevante, que a gente já está evidenciando dentro da indústria. Esse é um ponto aí relevante. Então, quando a gente tem um caso que é bem sucedido, que eu acho que também a gente tem que fazer destaque nisso, a automação universal pode nos ajudar a replicar muito mais rápido esse caso de sucesso, esse case de sucesso, né? E lembra que eu falei também de flexibilidade como um dos desafios que tem a indústria de bens de consumo. Então, se eu implemento a automação universal, aí eu posso, de forma muito mais rápida, colocar em funcionamento tanto os sistemas, quanto talvez uma maquinária, porque aí é uma ação que ela pode se replicar no tempo e com facilidade. Então, isso que eu vejo evidenciando. Quando a gente vai utilizando essa tecnologia e a gente é aberto, a gente pode, de alguma forma, elencar todos os sistemas. Isso vai fazer com que a vida daquela indústria de bens de consumo seja muito mais fácil. E eu até posso fazer um comentário aqui. Recentemente, a gente viu um estudo da McKinsey que diz que o uso das tecnologias corretas para impulsionar os negócios representa cerca de $1 trilhão de oportunidade para as indústrias globalmente. E isso a gente vê muito evidenciado no que vocês trazem, né? Para a transformação digital real da indústria, a gente está falando de 3 pilares importantes, que eu acho que o seu case é perfeito, André. Ele fala de Industrial Tech, o uso da tecnologia, fala de sustentabilidade industrial, que foi, imagina, o impacto de 5 toneladas, né? E ele fala das pessoas, que a gente também, quando diminui hora homem, a gente está olhando as pessoas para que elas deixem de fazer tarefas repetitivas ou que elas demorassem muito tempo para implementar um sistema e elas comecem a ser mais estratégicas, né? Mais efetivas, mais produtivas. Então, para mim, isso é perfeito, porque eu acho que esse é o caminho. Quando a gente usa tecnologias avançadas, como nesse caso, que a gente está falando de um case de Universal Automation, né? Automação universal. Mas outras tecnologias avançadas também é que a gente vai conseguir atingir esse potencial tão grande que um órgão tão reconhecido quanto a McKinsey, né? Uma empresa de consultoria tão reconhecida globalmente, nos traz essa oportunidade gigantesca para a indústria. Então, acho que é muito legal. Obrigada por dividir seu case, porque eu acho que é um grande exemplo para a gente. Muito bom. E, assim, os 3 trouxeram pontos excelentes. O cenário já está bem mais positivo, eu já estou bem mais animada do que na nossa conversa aqui. E isso nos leva a um conceito que todos levantaram aqui, que é a automação universal.
O que vem a ser esse novo conceito de automação universal? A automação universal é a resposta da indústria 5.0 para os desafios que a gente tem em termos de sustentabilidade e eficiência, melhoria na produção. Então, a indústria já se mobilizou e já trouxe um novo conceito para a gente poder trabalhar. Como a Yamlet, o André e a Carol pontuaram muito bem, se trata de um padrão que vai trazer muita flexibilidade, que já está trazendo muita flexibilidade para o setor industrial, né? E é um padrão aberto, definido por uma instituição também aberta, pela universalautomation.org, e que tem trazido diversas melhorias, como essas citadas pela Yamlet e pelo André aqui para a gente. Sabe, Daisy, que é muito importante isso que você explicou, e a gente começou a falar de automação universal, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante, que a Schneider não está sozinha nessa jornada. Tem muitas empresas, aí particularmente falando de bens de consumo, muitas empresas de renome internacional já estão trabalhando também dentro da Universal Automation da DOR, que eu acho que isso é importante porque quer dizer que a gente está no caminho certo. Com certeza estamos no caminho certo, Yamlet. E o que eu queria agora é a opinião e os comentários de vocês que são especialistas. Qual é a principal diferença entre automação industrial tradicional e automação universal? Bom, a grande diferença, né, entre um processo tradicional é que as indústrias até então, elas têm utilizado os CLPs, né, os controladores lógicos programáveis, e cada CLP de cada fabricante, ele tem ali uma determinada linguagem de programação, ele tem um determinado software que está associado a ele, e com a Universal Automation, essa barreira acaba sendo vencida. Você tem uma disruptura entre o hardware e o software, né? Hoje nós temos, por exemplo, fazendo uma analogia, os nossos computadores e o sistema operacional, né? Você tem o Windows rodando na sua máquina, você tem pacote Office, etc. E você independe hoje do hardware, né? Você seleciona o hardware que você quer utilizar. E com a automação universal, é a mesma coisa. Você tem ali a sua ferramenta de programação, de desenvolvimento de software, porém o hardware, ele acaba sendo... não sendo unificado com o software. Você pode, por exemplo, selecionar um fabricante A, um fabricante B, e o mesmo software que você já tem desenvolvido, testado e validado, você pode aplicar com a utilização desses hardwares. Além disso, você tem uma descentralização. Toda a inteligência, ela não precisa mais ficar no site, não precisa ficar em painéis dentro do seu próprio site, né? Com a Big Data, com essa transferência de dados cada vez maior que nós temos hoje, devido ao advento das tecnologias de TI, nós podemos ter o processamento e a inteligência das indústrias remoto, em data centers. Então, isso é uma disruptura bastante grande, né, que difere bastante a automação tradicional da Universal Automation. Além de que você tem ali programas e softwares que podem ser facilmente adaptáveis e existe uma flexibilidade muito grande, né? Hoje você consegue ter uma replicação muito mais fácil e muito mais intuitiva do que com um CLP tradicional. Muito bom, André. Antes de passar para você, Yami, você tá falando e eu tô aqui pensando, assim, eu não sou uma pessoa técnica, né? Como eu falei, sou da área de marketing, mas a gente sabe que o parque industrial do Brasil, ele ainda é muito obsoleto, né? Hoje, acho que, se eu não me engano, o parque industrial está em 14, 15 anos. Então, você comentando tudo isso e essa disrupção entre hardware e software, o que eu queria entender? E aí, qualquer um de vocês pode me responder. Isso também nos ajuda, por exemplo, uma indústria que quer começar a fazer um retrofit do seu parque industrial, vai começar a fazer aquilo, em vez de trocar tudo de uma vez para que esses hardwares comecem a conversar com o software. Isso também eu entendo que ajuda a gente na velocidade. Ajuda a gente nessa parte de retrofit? Com certeza, com certeza. O que nós recomendamos, né, é que possa ser identificado um processo característico, né? Então, dentro de um ambiente industrial, seja ele qual for, seja o segmento qual for, você tem ali, por exemplo, processos que precisam de HVAC. E HVAC é um processo bastante conhecido, bastante característico e altamente replicável.
né? Então, nós recomendaríamos, em um processo de retrofit, o emprego da automação universal para substituição desses equipamentos que já estão, antigos e precisam ser substituídos, para que após, a entrega de cada projeto, isso possa ser facilmente replicável, possa ser facilmente transferido para outras áreas da indústria. Muito bom, André. Ai, Carol, eu gostei muito dessa pergunta. E até me fez pensar um pouco em algumas falando em CPG, que é assim super abrangente, falando em bens de consumo, a gente tem diversas indústrias. E eu estava pensando aqui, enquanto você fez a pergunta, que talvez, assim, quando a gente olha o end-to-end, quer dizer, a cadeia de valor de uma indústria de bens de consumo, não necessariamente todo está automatizado, ou não necessariamente toda aquela cadeia de valor, ela está na mesma maturidade. Então, aí, talvez a automação universal possa nos ajudar. Então, me trouxe aí uma ideia, por exemplo, que quando a gente fala de açúcar e biocombustível, que um subsegmento muito importante para nós, talvez os campos, eles não estão conectados, mas eles têm sim uma produção, eles têm um sistema dentro dessa produção. Então, trazer essas informações do campo, talvez seja uma tarefa que a gente possa fazer com a automação universal. Eu vejo que isso seria também aí interessante pensar. Não, totalmente. Acho que é um ganho de produtividade absurdo, né? E eu também ouvi dizer muito, e vendo em todos os materiais, e tudo que a gente fala sobre automação universal, do famoso, o termo em inglês que eles usam, né? O plug and play, que você tem as bibliotecas prontas, e aí você coloca e tá pronto, em teoria tá pronto para rodar o software, certo? Exatamente. Hoje nós temos, bibliotecas que já são testadas, validadas e homologadas, onde você pode utilizar no desenvolvimento do teu projeto para um determinado processo, ganhando ali até 30% de redução no gasto de homem-hora para desenvolvimento de software, ou seja, homem-hora de engenharia. Gente, eu ouço isso, pra mim parece quando a gente fala assim, no futuro teremos carros voadores. Estamos no futuro. Chegamos no futuro. Estamos no futuro com a automação universal. Como os nossos convidados acabaram de explicar super bem, a automação universal está aqui para nos ajudar. E, de novo, é um padrão aberto e qualquer empresa, você e a sua empresa podem se associar livremente a essa associação, universalautomation.org, basta entrar lá no site e procurar todos os detalhes para você se associar e começar essa jornada na direção da melhoria de eficiência e sustentabilidade. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas antes eu queria saber se os nossos convidados têm mais alguma consideração, mais algum comentário que eles gostariam de deixar para os nossos espectadores e ouvintes. Sim, aí eu gostaria só de adicionar que, assim, eu tive uma conversa com um cliente aí de bens de consumo e ele me trouxe um assunto, assim, quando a gente começou a falar um pouco do futuro de automação universal, ele falou, esse é um sonho. Talvez por tudo que a gente já falou já recentemente, talvez padronizar, pensar em que você, dentro de uma plataforma ou com uma ideia, você pode estandardizar, você pode ser mais ágil, mais flexível. Isso que eu acho que é o sonho, né? Porque a gente está falando de uma plataforma que ela é multifornecedor. Então, está aberta, uma coisa que a gente defende, que é aberto e que pode estar aberto para diferentes fornecedores. A gente até brinca assim, que tem, tipo, dentro de uma empresa, está um robô falando com o sistema de manufatura, todo mundo falando na mesma língua. Então, eu acho que isso é importante, que a gente vai nesse caminho. Yami, e pensando nisso que você disse, né, sobre o cliente que tinha o sonho, para ele e para tantos outros que estão começando nessa jornada de transformação digital, qual que seria a sua recomendação? Olha, Carol, eu daria 2 recomendações. A primeira é que, assim, a gente sabe que quando a gente pensa em automação universal, e a gente falou em mudanças de paradigma, é muito importante a tranquilidade. Então, o que eu falaria para um cliente? Começa por um processo
que talvez seja importante, mas não crítico, porque aí você vai ganhar confiança. Então, não começa por aquilo que é crítico, super importante, porque a primeira coisa que você tem que ganhar é aquela confiança. A gente, dentro da Schneider, também pensa muito naquela metodologia de começa pequeno, depois faz um rollout. Eu acho que isso seria também uma dica. E, por fim, dentro de uma empresa, e aí eu vou pegar também um trabalho que a gente está fazendo com uma empresa aí super importante que é de bens de consumo no nível internacional, um gigante, onde eles já estão trabalhando, de fato, em parceria com a gente em automação universal. E aí a gente começou por uma máquina que é importantíssima, mas não é crítica. Esse é um ponto. Mas uma coisa que me chamou a atenção dessa empresa é que dentro dessa jornada que eles estão fazendo de transformação digital, eles pensaram também nas pessoas. E como a gente está falando aqui de uma mudança de mindset, a gente não pode pensar só em tecnologia. A gente também tem que pensar no treinamento das pessoas e na adopção dessas pessoas. Então, uma coisa que assim, eu daria de dica, e nem vem da gente, vem dessa empresa, é que dentro do processo, eles se envolveram também o RH da companhia, porque o RH tem que ajudar a entender como que essas pessoas têm que ser treinadas. E assim, um ponto que eu acho que também é relevante, que pode criar até um estresse dentro de uma empresa, que até você comentou, né? Aí fazendo talvez trabalhos repetitivos, dentro da empresa as pessoas têm aquele medo de, será que eu vou perder meu emprego? Ser substituído pela máquina, né? Exatamente. O RH pode nos ajudar a criar o plano de carreira. Então, tudo isso é importante. Pensar pequeno, fazer rolar, pensar em alguma coisa que é importante, mas não é crítico. E, por fim, ter o envolvimento de todas as áreas da empresa. E RH é impressionante, mas é muito importante. E aí seriam as dicas que eu posso dar para aquela empresa que quer começar nessa jornada. Muito. E eu acho isso que você falou é super importante. Outro dia eu li um texto que falava assim, que o ser humano é o melhor computador e o melhor ativo que a empresa pode ter, né? A gente tá na era da tecnologia, mas se a gente não tem quem sabe operar, quem sabe ler os dados, tem tanto dado que tá vindo, se você não sabe ler esses dados e transformar esses dados em insights aplicáveis, de nada adianta, né? A gente pode ter um monte de computador fazendo um monte de trabalhos, trazendo um monte de informação pra gente, a gente não vai conseguir aplicar isso no dia a dia, né? Então, super. E o treinamento de pessoas a gente sabe que é essencial, até porque uma das mega tendências globais é a questão do futuro do trabalho e a falta de pessoas capacitadas, né? Então, se as empresas também não pensarem nisso, nenhuma tecnologia vai ser suficiente para a gente sair dessa era de estagnação. Exatamente. Excelente, mais uma vez, comentários super pertinentes. Mais alguma coisa, André, que você gostaria de trazer para a gente hoje? Sim, em resumo, é um caminho sem volta, né? Então, nós já deixamos de estar no momento em que era possível ou existia um talvez, e agora nós já estamos. Então, quem se preocupar, quem estiver realmente engajado, vai sair na frente. Então, o meu recado é esse, e eu convido a todos para participar conosco dessa jornada de transformação digital. Muito bom, obrigada, André, de novo. E, Amelie, você gostaria de deixar alguma consideração final, um recado para os espectadores e ouvintes? Eu gostaria. Eu acho que é importante aquele comentário que fez o Andrés, de que é um caminho sem volta. E aí, eu penso em algumas empresas que no passado, empresas de tecnologia, que elas tinham posições de liderança. E, infelizmente, eles decidiram ficar sozinhos no caminho de, talvez, olhar para dentro, não olhar para as necessidades dos clientes do mercado, e aí eles ficaram perdendo essa posição relevante no mercado. Então, se a gente pensar nisso, cada uma das empresas aí de bens de consumo, nesse caso, que é aquelas que nesse momento eu represento, eu acho que eles têm que olhar para essa posição ou também pensar no futuro, saber que é um caminho sem volta e que elas têm que necessariamente transitar o caminho da transformação digital e olhar na automação universal como uma alternativa, porque senão, talvez, pode ser um caminho, aí no contrário, um caminho que não vai ser muito exitoso, né? Muito sucedido. Claro, a gente tem... Opa! Não, eu só ia fazer um comentário, porque você me falando isso me remete a um caso
de um passado não tão distante, de uma grande empresa que não quis ir para as fotos digitais, né? Ficou ali nas fotos impressas. Então, eu acho que é isso que você falou, assim, não acreditaram naquela tecnologia que parecia uma grande inovação, uma coisa de outro mundo, num momento que era o momento em que poderiam ser pioneiros, né? E deixaram a oportunidade passar. Então, eu acho que essa é uma ótima mensagem final, somando o que vocês dois disseram, porque às vezes a gente tá falando aqui, a gente até brincou que pareciam carros voadores, né? Assim, o futuro que chegou agora. Pode ser que pareça ainda muito distante e que nas prioridades do dia a dia, até quando a gente fala de investimentos e alocações, agora, às vezes a pessoa olha e fala, putz, será que esse era o momento? Mas se você não surfar a onda agora, você não vai ser pioneiro e você pode ser deixado para trás, né? E um bom exemplo, a gente falou, né? Não só a Schneider, que está dentro desse movimento, tem importantes, relevantes empresas do segmento de bens de consumo que já estão aí, porque elas entenderam que é o caminho. E elas querem continuar com sua posição de relevância, sendo líderes de mercado. Então, gente, pensa um pouco. Onde que você tem que transitar esse caminho? E para ser líder de mercado, você tem que abraçar o novo, que é o que essas empresas já estão fazendo, nesses cases que a gente já conversou aqui, todos esses resultados que a Yamlet trouxe, que o André trouxe, que a Carol comentou, todos esses casos de sucesso são trazidos por empresas que são disruptivas e que abraçam as novas ideias, os novos conceitos e que encaram os desafios aí com bastante altivez. Não é à toa que estamos na era da inovação, né? Exatamente. Tá bom, muito obrigada, gente. Obrigada pelo papo, obrigada pelos exemplos, né? Pelos casos de sucesso. Acho que não há nada mais rico quando a gente traz casos aplicados, né? Para as pessoas entenderem e terem essa visão. Obrigada, Yami, por ter compartilhado tantas ideias também e o impacto na indústria e no segmento de bens de consumo, principalmente. E obrigada, Daisy, pela participação e por dividir esse espaço comigo. Obrigada, Carol. Agradeço mais uma vez também ao André, que está aqui com a gente. Muito obrigada pela participação, André. Obrigado, Daisy. Obrigado a todos. Então, chegamos ao final desse podcast e o nosso agradecimento especial é para você, espectador e ouvinte, que acompanhou hoje esse podcast. Muito obrigada pela participação. Eu vou aproveitar para te convidar de novo para assinar o nosso canal, para seguir a gente nas redes sociais, ativar as notificações e ficar por dentro das últimas informações da indústria. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.